Apenas comenzaba a amanhecer em Southridge, um bairro olvidado em el sul de Chicago. Las calles estavam aún dormidas, cubiertas por uma neblina úmida que flotava después a lluvia nocturna. Las lámparas viejas titilavam como se não quisieran apagar-se, y los charcos reflejavam uma luz amarela tênue. Todo parecia gris, mojado y um pouco triste, como se a cidade mesma supiera que esse dia seria distinto. Em um pequeno departamento do segundo piso, Jasmine Reed se levantou sem haver dormido bem. Tinha 24 anos, piel morena suave y olhos oscuros llenos de esperança. Se acercou à ventana y corrió a cortina com cuidado. Respirou hondo, tratando de calmar os nervios que lhe apretavam o pecho. Esse dia não era qualquer dia. Era o mais importante de sua vida. Tinha uma entrevista de trabalho em Whitmore Blake, uma de las firmas financieras mais prestigiosas de la cidade. Durante anos, Jasmine havia sonado com esse momento. Havia estudado incansavelmente, trabalhou limpiando mesas y ajudando em um taller mecânico. Y se sacrificou para ter uma oportunidade de sair do ciclo de pobreza que havia marcado sua infância. Sua madre, Linda Reed, la havia criado sola. Uma mulher fuerte que trabalhava de dia em uma cafeteria y de noite limpiando em um hospital. Todo por dar-lhe a sua hija uma educação digna. Jasmine pensava em ela cada vez que sentia medo, porque sabia que não podia falar-lhe, não podia defraudá-la. Se vestiu com o único traje formal que tinha, um saco azul marino y uma blusa branca que havia comprado 2 anos atrás em uma tienda de descontos. Se arreglou o cabelo em um mono alto, elegante pero sencillo. Luego, preparou uma taça de café negro para acalmar o temblor em suas manos. Justo quando iba a salir, recebeu uma mensagem em seu celular. Era de sua madre. Hoy es tu dia, hija. Solo sé tu misma. Estou orgulhosa de ti. Te amo. Essas palavras se sintieron como um abraço. Y com uma sonrisa em los lábios, Jasmine respondió: Gracias, mamá. Lo daré todo. Tomou seu bolso cuidadosamente organizado. Levava seu currículo, uma carta de recomendação de seu professor de la universidade y alguns documentos importantes. Los tacones negros, e um pouco desgastados, esperavam junto à puerta. Quando salió ao pasillo, seu coração latia com fuerza. Cada passo bajando as escaleras viejas sonava como um latido de FE. Pero enquanto pisou a calle, o cielo volvió a oscurecer-se. Las nubes grises se amontonavam como uma advertência. Um viento helado lhe sacudiu o rosto. Solo esse luvia, murmurou para si mesma, ajustando-se o abrigo. Nada veio a detener-me hoje. Caminhou entre a gente apurada, sentindo que todo o mundo se movia mais rápido que ela. La lluvia começou a cair outra vez, fina pero insistente. Acelerou o passo hacia a estação do trem. Subiu y se sentou junto à ventana, tratando de repasar em sua mente as respostas que havia preparado para a entrevista. O trem arrancou com seu clássico sonido metálico. Afuera, os edifícios passavam como sombras. Pero entonces, uma voz fuerte interrompió seus pensamentos. Um homem de traje negro hablaba por teléfono com tono frio y autoritário. Te diz que não acepto retrasos. 2 minutos tarde é tarde. Arregla-lo já. Jasmine lo observou por um instante. Tinha o cabelo peinado hacia atrás, a mandíbula apretada y uma mirada que cortava. O homem notou sua mirada. Tienes algum problema? Le soltou com desprecio. Jasmine baixou a vista. No, desculpe, não quis mirar. El bufou com arrogância y volvió a sua amada. Quando o trem chegou à seguinte estação, o homem se baixou. Mientras passava junto a ela, Jasmine notou um pequeno broche dourado em seu saco. Levava as letras WB. Seu coração deu um pequeno salto. Whitmore Blake, pensou, pero apartou a ideia rapidamente. Não puedo distraer-me com tonterias. Afuera, a lluvia golpeava o vidrio com mais fuerza. O cielo se ponia mais oscuro. Quando o trem chegou a seu destino, Jasmine se levantou y salió. O viento la azotou com mais fuerza. Sacou seu paraguas, pero uma ráfaga lo volteou y lo rompió de imediato. Seus zapatos se empaparam. Seu cabelo cuidadosamente arreglado começou a deshacer-se. Viu um táxi acercar-se y corrió a detenerlo. Táxi! Gritou.
Pero justo quando iba a abrir a puerta, alguém la empujou por detrás, Y se metió antes que ela. Era eu mesmo homem do trem. La miró sem vergüenza. Lo siento, pero tengo mais prisa, dijo com frialdade antes de cerrar a puerta em sua cara. Água sucia do pavimento salpicou sua roupa. Jasmine se quedou aí, empapada, temblando de frio, Y rabia. Sentiu uma lágrima mesclar-se com a luvia em sua mejilla. Esto não é justo, pensou. Pero entonces recordou as palavras de sua madre. Una persona buena hace lo correcto, no por lo que vai a ganar, sino porque é lo correcto. Sacou fuerzas de lo mais profundo, Y começou a correr hacia o centro de la cidade. La lluvia no perdonava, los coches estavam atorados, las bocinas sonavam como gritos desesperados. Sus tacones resbalavam, o barro lhe manchava o traje. Pero não se detenia. A uns metros do edifício de Whitmore e Blake, viu algo que la detuvo em seco. Auto negro de luxo estava detenido em la esquina, com a lanta traseira completamente ponchada. Homem maior, vestido com traje caro, luchava por cambiar a lanta bajo a lluvia. Estava empapado, Y seu rosto mostrava desesperação. La gente passava a seu lado sem mirá-lo, fingindo que não lo veia. Jasmine também podia seguir de largo. Estava solo uns passos de lá entrada. Podia alegar, talvez com suerte la deixariam entrar. Pero a imagem de sua madre volviu a sua mente. Y sua voz, clara como se estuviera aí. No dejes que la ambição te nuble o coração. Jasmine cerrou os olhos um momento, respirou hondo. Y tomou uma decisão. Senhor, necessita ajuda? Dijo fuerte, firme, mientras caminhava hacia o homem bajo a tormenta. O homem meio levantou a mirada, surpreendido por la voz de Jasmine. Tinha o rosto empapado, o cabelo gris pegado à frente, Y gesto de cansancio evidente. Apesar de seu porte elegante, la lluvia lo havia convertido em uma figura vulnerável. Se quedou uns segundos em silêncio, mirando-la como se não pudiera crer que alguém se hubiera detenido. No quero causar-te molestias, jovencita, dijo com voz débil pero educada. Estou seguro de que tienes coisas mais importantes que hacer. Não é essa moléstia, de verdade, respondeu Jasmine com uma leve sonrisa mientras quitava o bolso. Y lo colocava em rincão seco. No puedo simplesmente passar de largo. Y dijo así. Se agachou junto ao alto sem pensar-lo mais. Suas manos temblavam por el frio, pero não dudava. Com cuidado, enderezou o gato hidráulico, aflojou as tuercas. Y empezou a cambiar a lanta com movimentos seguros. O barro lhe ensuciava a falda, água lhe corria por el cuello, pero em seus olhos havia determinação. O homem la observava em silêncio, primeiro com surpresa, luego com uma expressão mais suave, quase comovida. Soy Jasmine, dijo ela, se levantar la vista mientras apretava la nueva lanta. Jasmine Reed. Gusto, senhorita Reed, respondeu ele. Eu sou Richard Whitmore. O nome caiu como raio silencioso. Jasmine parpadeou, pero não dijo nada. Não podia ser. Eu mesmo Whitmore, de Whitmore e Blake. Talvez era solo uma coincidência. Havia muitas pessoas com apelidos iguais. Assim que se limitou a sorrir cortesmente. Sostenga este paráguas, por favor. E a casi termino, lhe pediu, com um gesto amável. Minutos depois, o auto volviu a estar listo. Jasmine se incorporou, empapada Y cubierta de lodo, pero com a satisfação de haber hecho lo correcto. Suas mejillas estavam rojas por el frio. Y o esfuerzo, pero em sua mirada brilhava algo profundo. No orgulho, sino paz. Listo, senhor Whitmore. Deveria subir-se ao alto, não vai a enfermar-se. Ela mirou fijamente por uns segundos. Não com superioridade, nem com lástima. Com uma admiração sincera. Não sei como agradecer-te, Jasmine, dijo com voz temblorosa. Eres uma jovem verdadeiramente especial. Jasmine baixou a mirada, sentindo uma mescla de emoções difíceis de explicar. Sua entrevista seguramente já estava perdida. Todo o que havia preparado durante semanas se havia ido com la lluvia. Pero em seu interior não sentia arrependimento. Sua madre tinha razão. Quando haces o correto, nunca há remordimentos. Cuides e mucho, dijo com uma sonrisa leve mientras tomava seu bolso outra vez. Y entonces,
Se esperar nada mais, se deu a vuelta para seguir seu caminho. Lovia menos, pero lo suficiente para empapá-la em segundos. Caminhou com passos pesados, sabendo que essa poeta que tanto havia desejado cruzar provavelmente e se havia cerrado para sempre. Pero não alcançou a dar 10 passos quando escutou que alguém la lamava detrás de ela. Jasmine, espera, por favor. Se volteou. Surpreendida, Y viu Alcenovitch Mori correndo hacia ela, com o cabelo gris pegado à frente e los sapatos hundidos em água. No puedo deixar que te vayas así. Se agradecer-te como mereces, dijo com voz agitada, pero sincera. Aún bajo esta luvia, existe algo que muito poucos harían. Jasmine lo mirou com humildade. Não sabia que responder. Se cambiar lantas porque mi tio tiene um taller, explicou. Desde jovem ajudava a ir para arrojar para a escola. Nunca pensei que isso seria útil um dia como hoje. Richard sorriu. Uma sorriso honesta, se o orgulho de homem poderoso, sino com a gratitude o ser humano comovido. Ibas a alguma parte importante? Perguntou ele com curiosidade. Ela vacilou. Luego asentiu com tristeza. Tinha uma entrevista, confessou. Envich Mori e Blake. Passei semanas preparando-me. Pero, bueno. E a essa tarde. Eu silencio entre ambos fui largo y profundo. La luvia seguia caindo, pero já não se sentia tão fria. Richard la mirou como se acabará de recordar algo que havia olvidado há muito tempo. Eres uma mulher extraordinária, Jasmine, dijo ao fim. Y no pienso dejar que esta história termine assim. Sacou uma tarjeta de seu bolsillo, Y se la entregou com cuidado. Tinha seu nome y número personal. Por favor, promete-me que me lamarás. No quero que esto silo o último que supe de ti. Ela tomou a tarjeta com dedos temblorosos, se saber se aquilo era real. Solo pudo assentir com o hilo de voz. Gracias, Alcenovitch Mori. No rubo mais palavras. Solo miradas sinceras y silêncio cargado de significado. Jasmine se alejou bajo a luvia, com o coração latindo com força y uma mescla de esperança y tristeza que não sabia como explicar. Não sabia o que vendria depois. Pero algo dentro de ela lhe dizia que sua história apenas começava. A cidade seguia empapada quando Jasmine legou finalmente ao edifício de Whitmore e Blake. As gotas caíam pesadas sobre seu corpo, pero ela já não sentia o frio, só o peso de lo que havia perdido. Frente à enorme poeta de cristal, se quedou imóvel por uns segundos, observando o reflexo de si mesma, sua roupa sucia, o cabelo deshecho, y o rosto marcado por la luvia, y o cansancio. Apesar de todo, entrou. La recepção era elegante y silenciosa, com mármore brilhante baixo seus pés mojados. La luz do gran candelabro rebotava sobre o água que goteava de sua roupa. Caminhou com passos firmes hacia o escritório, donde uma jovem de traje azul y peinado perfeito tecleava algo sem levantar la vista. Desculpe, disse Jasmine com voz suave pero segura. Mi nombre é Jasmine Reed. Tinha uma entrevista a las 9. Sé que lego tarde, pero rubo uma emergência. Me gostaria saber se há alguma possibilidade que me pueda receber. La recepcionista, Emily, levantou a mirada com uma expressão congelada. Sua vista recorreu de arriba abaixo a Jasmine, desde seus sapatos llenos de lodo hasta suas mejillas mojadas. Sua voz foi tão fria como sua mirada. Senhorita Reed, legou com mais de 20 minutos de retraso. Lamento informar-lhe que, segundo as políticas da empresa, não podemos receber a candidatos que leguem tarde. Jasmine tragou saliva. Seu coração se rompia por dentro, pero não podia rendir-se sem tentá-lo uma vez mais. Por favor, me preparei muito para esta entrevista. Não fui por irresponsabilidade. Ajudei a uma pessoa em necessidade. Foi algo que não podia ignorar. Só quero explicar o que passou. Emily suspirou com impaciência. Entendo sua história, senhorita, pero não hacemos excepções. Todos têm problemas. Isso não justifica legar tarde. Le agradeço que haya venido, pero deve retirar-se. Cada palavra de Emily era como uma poeta cerrando-se de golpe. Jasmine sentiu como a esperança se lhe escapava entre los dedos, como o água de la luvia que chorreava por suas mangas. Por um instante pensou em suplicar, pero algo dentro de ela dijo que não, que havia hecho lo correto, que se tinha que perder, ao menos o haria com dignidade.
Gracias por su tiempo, murmurou apenas, girando sobre seus pasos. Ao salir, el aire de la calle la golpeó como um castigo. Se sentou em la banca mais cercana, sem importar que siguiera lo viendo. Mirou su bolso, los documentos arruinados, la tinta corrida. Su teléfono não incendia. Todo parecia perdido. Y, sin embargo, no loró. Solo cerrou os olhos y deixou que la lluvia limpiara sua tristeza, ao menos por rato. Volvió a casa sem dizer uma palavra. Subiu as escaleras de seu pequeno edifício com passos lentos. Entrou a seu departamento, colgou o bolso com desgano y se sentou em la cama, empapada, sem mover-se. O silêncio do lugar se sentiu mais forte que nunca. Su teléfono vibrou. Era sua mamá. Como te fui, hija? Jasmine tragou o nudo em la garganta. Todo bem, mamá. Estou esperando que me lamem. Não te preocupes. Linda notou algo em sua voz, pero não insistiu. Jasmine não teve o valor de contar a verdade. No aún, no quando seu coração seguia hecho pedaços. Passou a noite sem dormir. Deu vueltas na cama, sentindo-se vazia, culpável, confundida. Havia hecho lo correto? Sim. Havia perdido todo? Também. Essa contradição lhe dolia mais que qualquer outra coisa. La manhã seguinte legou com uma luz pálida filtrando-se por las cortinas. Jasmine seguia sentada ao borde de la cama, o mesmo lugar donde havia legado empapada la tarde anterior. Então, o teléfono sonou outra vez. Esta vez, o número desconhecido. Contestou com voz baixa. Bueno, la señorita Jasmine Hidde? Perguntou uma voz amável y profissional ao outro lado. Habla Natalie Key, assistente executiva do senhor Richard Whitmore. Eu desejo vê-la esta tarde em sua oficina privada. Estará disponível às 2? Jasmine se quedou sem palavras. Seu coração se detuvo um segundo. Havia escuchado bem? O senhor Whitmore? O CEO? Exatamente. Eu insistiu em que era muito importante. Pode existir? Claro, sim. Claro que sim. Perfeito. Le enviaré os detalhes por correio. O senhor Whitmore la espera com gosto. Quando colgou, Jasmine se quedou mirando o teléfono como se fuera um milagro. Sentiu escalofrio recorrer-lhe o corpo, pero esta vez não foi por o frio nem a tristeza. Jasmine apenas asintió, com educação, sem orgulho, pero com uma fuerza interior impossível de ignorar. Emily lhe entregou uma tarjeta de acesso dourada com o logo de la empresa Y e o número 82 gravado em relieve. E o piso mais alto. Subieron em um elevador de cristal que reflejava os rascacielos de Chicago como se todo o mundo estuviera a sus pés. Jasmine respirou profundo, mirando seu reflejo em o acero polido. Aí estava, a mesma jovem de Southridge, pero já não temblava. Quando as puertas se abrieram, um pasillo elegante la recibió. Las paredes estavam decoradas com arte moderno, uma luz cálida banaba o espacio. Não havia ruído, solo a suave vibração de um lugar donde as decisões importantes se tomavam cada dia. Senhorita Hidde, dijo uma voz cálida detrás de ela. Jasmine se girou y viu a uma mulher bem vestida, de expressão amável y segura. Era Natalie Key. Que gusto conhecê-la por fim em persona, dijo, oferecendo-lhe a mano. O senhor Whitmore me ha hablado muito bem de usted. Pase, por favor. Está esperando-la. Jasmine tomou sua mano, sentindo que cada passo que dava hacia essa oficina era mais que um simples recorrido. Era um passo hacia algo que havia desejado desde sempre, pero que jamais imaginou alcançar assim, por haver ajudado alguém sem esperar nada a cambio. Las puertas se abrieron. Y aí estava. Richard Whitmore, de pé frente a um ventanal enorme que mostrava toda a cidade. Já não era o homem mojado, agachado ao lado de um coche. Agora era o líder imponente que todos conheciam, pero com os olhos cálidos de um homem que havia recebido um acto de bondade quando mais o necessitava. Se girou Y, ao vê-la, sorriu. Jasmine, alfilegaste ponto Jasmine de nos passos dentro de la oficina, sentindo como o aire se volvia distinto, mais denso, mais importante. A habitação estava decorada com muebles sobrios, elegantes, uma enorme biblioteca de madeira cobria uma de las paredes. O escritório, perfeitamente ordenado, tinha solo o necessário: um porta-papeles, um par de documentos y bolígrafo caro.
Richard Whitmore la observou em silêncio uns segundos. No como alguém juzgando-la, sino como alguém que realmente la veía. Luego, sua expressão se suavizou y le hizo una cena com la mano. Por favor, siéntate, Jasmine. Me alegra mucho que hayas venido. Ela se sentou frente a él com cuidado. Su cuerpo estava firme, pero por dentro, su corazón seguia golpeando com fuerza. Aún así, su rosto mantenía la calma. Não era la misma jovem asustada de ayer. Hoy, aunque não sabia lo que lhe esperava, estava lista. Supongo que esta tinha tomado por surpresa, dijo Richard com uma sonrisa leve. Que és homem empapado que ayudaste bajo la lluvia fuera yo. Jasmine bajou la mirada um momento, luego asintió. La verdade, sí. Nunca lo imaginé. Eu solo vi alguém que necessitava ajuda. Não pensei em nada mais. Eso es exatamente o que me hizo buscar-te, respondió ela com seriedade, entrelazando os dedos sobre o escritório. No solo me ajudaste, Jasmine. Me diste uma lección. Ela frunciou o seno suavemente, confundida. Uma lección? Sí, dijo él, apoiando-se ligeiramente hacia eu frente. Eu reconstruído esta empresa com esforço, com visão, com talento. Pero ultimamente, sentia que algo se havia perdido. Que a gente já não se preocupa por nadie, que todo gira em torno a lo que uno pode sacar para si mesmo. Entonces apareciste tu, empapada, sem saber quem era eu. Sin embargo, hiciste lo correcto sem dudar-lo. Jasmine lo escuchaba em silêncio, seus olhos abertos, sua respiração contenida. Eu havia olvidado lo que era ver alguém actuar com verdadeiro coração, continuou Richard. Assim que este encontro não foi coincidência. Fui algo que necessitava ver para recordar por que comecei todo esto. Hubo um momento de silêncio. O relógio na parede marcava o passo do tempo com um leve tic-tac constante. Por isso te pedi que vinieras hoje, dijo ao fim. No solo para agradecer-te. Quero oferecer-te algo mais. Jasmine se enderezou levemente em la sila. Suas manos se aferraram ao bolso em seu regazo. Tu aplicaste para um puesto de analista, certo? Sí. Senhor, respondeu ela com voz firme, aunque seu coração empezava a correr de novo. Pero eu creio que tu puedes mucho mais, dijo com uma mirada penetrante. Quero oferecer-te um cargo especial, ser meu assistente personal, trabalhar diretamente a meu lado. Essa uma posição exigente, com mais pressão, mais responsabilidade, pero também com uma oportunidade real de crescer, de aprender de abrir portas que muitos tardam anos em tocar. Jasmine se quedou sem aliento. Ela, assistente do CEO, a ideia era tão grande que nem sequer sabia como responder. Parte de ela queria descer-se de imediato. Outra parte temia não estar à altura. Não tinha contactos, não venia de uma família influente, não tinha experiência em ambientes de alto nível. Solo tinha sua educação, seu esforço, seu coração. Richard la observou com paciência, como se pudiera ler-lhe los pensamientos. Sé que não esperabas esto, pero não te lo ofrezco por lástima, nem por um impulso. Te lo ofrezco porque veo algo em ti que acaso não se vê. Porque eu também estuve em tu lugar alguma vez. Leno de dúvidas, sem saber se era suficiente. Jasmine tragou saliva. Seus lábios temblavam ligeiramente, pero seus olhos estavam fijos em él. Não sei se estou lista, dijo com sinceridade. Richard sonrió. Suas palavras ligaram como um conselho que venia desde o mais profundo de sua própria história. Nadie está listo para lo que realmente importa. Uno não espera estar listo. Uno se convierte em la persona que necessita ser. Jasmine sentiu que essas palavras la atravessavam. Sua madre lhe havia ensinado muitas coisas, pero essa la completava. Em esse instante, algo dentro de ela hizo clique. Não tinha por que seguir dudando de seu valor. Tomou aire, levantou e aumentou habló com uma seguridade que brotava de lo mais hondo de seu ser. Gracias, senhor Whitmore. Acepto. Daré todo de mim para não decepcioná-lo. El se puso de pé, rodeou o escritório e puso uma mano firme e amável sobre seu ombro. Bem-vinda, Whitmore e Blake, Jasmine. Estou seguro de que tomei a decisão correta. Eu apretou em o ombro de Richard Whitmore não foi só um gesto de bem-vinda. Foi como se lhe hubiera transferido parte de sua confiança, como se lhe dijera sem palavras: estás lista,
aunque não lo creias. Jasmine sentiu uma oleada cálida recorrer-lhe ao pecho. Por primeira vez em muito tempo, não dudava de si mesma. Salió de la oficina com passos firmes, pero sua alma flotava. El pasilo que antes parecia frio y lejano agora se sentia luminoso. Los quadros, la alfombra, incluso o sonido do elevador, todo parecia distinto, como se o mundo la viera agora com novos olhos. Quando baixou ao vestíbulo, la recepcionista Emily, que antes la havia tratado com desdém, se levantou e lhe dirigiu uma sonrisa cortês. Le fui bien, senhorita Reed. Jasmine não respondió com arrogância. Só asentiu suavemente, com uma mirada tranquila, poderosa. Havia algo em ela que não necessitava explicar-se, algo que simplesmente se sentia. Entrou ao departamento y deixou o bolso sobre a mesa. Se detuvo frente à ventana, mirando as gotas que aún resbalavam por o vidrio. A seu lado, a vieja fotografia de ela consumada la observava em silêncio. Esse pequeno marco sostenia anos de sacrifícios, abraços nocturnos, uniformes planchados com amor. Palavras que la guiaram quando não havia nadie mais. Tomou o celular y marcou. Mamá, Ija, como te fui? Todo bem? Jasmine se sentou em la cama, sorriendo com los olhos úmidos. Mamá, tenho algo que contar-te. Te acuerdas do senhor que ajudei com a lanta? Claro. Que passou? Era Richard Whitmore, o diretor de la empresa. Hoy me ofereceu trabalho, pero não eu que o solicitei. Me pediu que fuera sua assistente personal. Vou a trabalhar diretamente com ele. Rubo silenciou ao outro lado de la linha. Luego, la voz de Linda Reed legou, quebrada por la emoção. Não sei nem que dizer. Ija, estou tão orgulhosa de ti. Mamá, tu me ensinaste a ser o correto, aunque nadie mire. Tu me formaste assim. Esto é tuyo tanto como meu. Nu, Jasmine, lo ganaste tu. No por tus notas ni por tu traje limpio. Lo ganaste porque existe lo correto quando nadie mais o hizo. Eso é lo que vale. Las lágrimas de Jasmine resbalaram por seu rosto, pero esta vez eram de alegria. Prometo hacerlo bien. Vou a dar todo, por ti, por mim, por lo que somos. Siempre lo rezecho, Ija. Siempre. Colgaram entre risas suaves y suspiros de felicidade. Jasmine se quedou mirando o techo, luego a foto, luego o currículo colgado com o imã em la puerta do refrigerador. Se deu conta de que nada em seu pequeno departamento havia cambiado. Pero ao mesmo tempo, todo era diferente. Essa noite, Jasmine não pudo dormir, pero não por ansiedade ni tristeza. Era como se seu corpo estuviera demasiado lleno de energia nueva, de ilusões que não cabiam em el pecho. Se levantou, preparou uma taça de té y se sentou em la pequena mesa de sua cocina, mirando por la ventana o silêncio do vecindario. Pensava em todo o que havia passado em solo 2 dias. Câmbio tão brusco, tão inesperado, que parecia sacado de uma história inventada. Pero não lo era. Todo era real. El barro, la lluvia, el rechazo, y também la oportunidade. Não havia sido suerte. Não havia sido milagro. Havia sido decisão. Uma eleição sencilla pero valiente, detener-se por alguém. Ao amanhecer, se preparou com calma. Volvió a poner-se sua melhor roupa, agora limpia, planchada, lista como ela. Se peinou com esmero y retocou seus documentos, esta vez para uma entrevista, sino como uma profissional que tinha o lugar donde ser escuchada. Quando legou novamente a Whitmore e Blake, a entrada se sentiu familiar. Esta vez não tuvo que explicar quem era. Emily la recebeu com uma sonrisa autêntica y palavras cordiais. Buenos dias, senhorita Reed. O senhor Whitmore la espera em sua oficina. Le entregou a tarjeta de accesso sem demoras. Jasmine tomou o elevador Alameda piso 82. Mientras subia, viu seu reflejo em el cristal. Sua expressão era firme, serena, pero seus olhos brilhavam como se uma parte de ela aún não terminara de creê-lo. Ao abrir-se as puertas, Nathalie que ela esperava. Buenos dias, Jasmine, dijo com tono amável. Me alegra ver-te outra vez. Lista para tu primeiro dia? Jasmine asentiu com uma sonrisa leve. Mas que nunca. Caminaram por o pasillo decorado com obras de arte elegantes. Nathalie le va explicando alguns detalhes do funcionamento do lugar,
los protocolos, los nombres clave. Jasmine absorvia todo com atenção, tomando notas mentais, consciente de que esta não era uma simples entrada a um trabalho. Era o comienzo de uma transformação. Quando chegaram frente à oficina principal, Nathalie lhe sostuvo a puerta. Adelante, ele te está esperando. Jasmine entrou. Richard Whitmore estava revisando uns documentos em seu escritório. Ao vê-la, alçou a vista y sorriu. Bem-vinda oficialmente, dijo. Espero que hayas dormido bem. No murcho, respondeu ela com sinceridade. Estava demasiado emocionada. Richard se levantou, caminhou hacia a ventana y cruzou os braços, como se estivesse contemplando no solo a cidade, sino algo mais profundo. Quero contar-te algo, Jasmine. Algo personal. Ela assentiu em silêncio, intrigada. Há muitos anos, quando eu era jovem, passei por o mesmo que tu. Toquei muitas puertas, todas se cerraram. Me diziam que não tinha o perfil, que venia de bairro pobre, que não encajava. Me lo repetiam tanto, que empecé a creê-lo. Jasmine lo mirou com atenção, sem interromper. Pero rubo o homem, continuou Richard. William Edwards. Eu tinha uma tienda modesta donde eu trabalhava por las tardes. Dia lhe contei mis ideias, mis planes. Eu não se rió. Solo me mirou a los olhos me dijo, creo em ti, no por lo que tienes, sino por lo que eres. Jasmine sentiu nudo na garganta. Essa frase parecia tanto a lo que sua madre lhe havia dito toda a vida. Esse dia cambiou meu destino, agregou Richard. Porque alguém me viu de verdade. Ayer, Jasmine, tu hiciste o mesmo por mim. No solo cambiaste uma lanta. Me recordaste porque afundei esta empresa. Para apoiar pessoas que merecem oportunidades de verdade. Por isso estás aqui. Porque tu representas isso. Jasmine baixou a vista. Não por vergüenza, sino por contener las lágrimas. Suas manos temblavam, pero de emoção. Gracias, de verdade. Nunca imaginei que algo tão pequeno significaria tanto. Não fui pequeno, Jasmine. Fui enorme. Fui acto de valor, de compaixão, de caráter. Ele se acercou e colocou documento frente a ela. Este é tu contrato como minha assistente personal. Esse é o primeiro passo de muitos. Pero quero que sepas algo. Não estarás aqui por gratitude. Estás aqui porque confio plenamente em ti. Porque sei que harás trabalho impecável. Ela tomou o bolígrafo com dedos firmes, firmou seu nome com orgulho. Ao levantar a mirada, todo su passado, os sacrifícios, os rechazos, las lágrimas cobravam sentido. Cada passo havia levado justo a este momento. Jasmine deixou o bolígrafo sobre a mesa, observando por segundo sua firma. Essa que agora formava parte oficial do mundo de Whitmore e Blake. Não era solo tinta sobre papel, era uma promessa silenciosa. Uma declaração de que estava lista para cambiar sua vida, não solo para ela, sino também por todos os que nunca foram vistos. Richard assentiu com satisfação ao ver o contrato firmado. Perfeito, dijo com uma sonrisa serena. A partir de hoje, começarás a trabalhar comigo diretamente. Verás de cerca como tomamos decisões, como analisamos projetos, como negociamos com pessoas que levam anos em este negócio. Não será fácil. Habrá dias pesados. Pero aprenderás mais aqui em mês que em anos de qualquer outro puesto. Jasmine escuchava com atenção. Seus sentidos despiertos, sua mente lista para absorver cada palavra como se fueran instruções sagradas. Vou exigir-te, continuou ele, não porque dude de ti, sino porque creio que puedes com todo. Porque sei que tienes algo que a maioria não tiene. Carácter. Estou lista, senhor Whitmore, respondeu ela com voz firme. Lama-me, Richard, corrigiu ele com uma sonrisa. Aqui somos o equipo. Esse gesto, tão sensível humano, rompeu a última barreira que quedava entre eles. Jasmine sentiu que no solo lhe estava dando trabalho. Lhe estava abrindo uma puerta ao respeito, à confiança ao verdadeiro crescimento. Jasmine sorriu com humildade. Estava aprendendo algo mais, que a verdadeira admiração não se gana gritando logros, sino actuando com constância. Ao finalizar o dia, quando volviu ao seu escritório junto à oficina de Richard, encontrou uma nota escrita à mano. Não ouvides quem eres. Justamente por isso estás aqui. R.W.
Tomó la nota entre sus dedos y la guardó en su bolso, segura de que la conservaria siempre. Ao salir do edifício, la noche havia caído sobre Chicago, pero não era oscura. Las luzes de la ciudad brillaban com fuerza. Jasmine, ao mirar hacia arriba, sentiu que por fim seu lugar estava em essa altura. Em el trem de regresso, observou por la ventana o reflejo de seu rosto. E não veia la sombra de dúvidas ou cansancio. Se veia a si mesma como realmente era, uma mulher decidida, nobre, inteligente. Não necessitava fingir seguridade. E ela tinha. Porque agora sabia que o que la hacía valiosa não era título, nem uma direção elegante, nem nome em uma tarjeta. Era sua essência. Sua eleição de ser sempre fiel a lo correto. Ao legar a casa, sua madre ela esperava com uma cena caliente e uma sonrisa radiante. La abrazó largo, com fuerza, como se pudiera sentir o câmbio em sua solo com tocá-la. Mauá, disse Jasmine, com voz entrecortada. Hoy foi o primeiro dia do resto de minha vida. Linda lhe acariciou o rosto, com lágrimas contenidas em los olhos. Eu sempre supe que este dia legaria. Cenaram juntas como hacía tiempo no lo hacía. Sí prisas, sí silêncios dolorosos. Solo compartilhando esse momento de paz. Quando Jasmine se foi a dormir, abriu seu pequeno diário, esse que guardava baixo la almofada. Com tinta azul escreveu uma sola frase. La vida se recompensa quienes hacen no correcto, incluso quando nadie los está mirando. Luego cerrou os olhos, com uma sonrisa debujada em los lábios. Por primeira vez, não sonou com escapar de sua realidade, sonou com construir o futuro a mais grande ponto. Los dias seguintes passaram como torbellino. Jasmine se adaptou rapidamente a seu novo entorno, aprendendo cada detalhe, cada processo, cada nome importante. Observava com atenção, tomava notas com precisão sobretudo, escuchava. Sabia que, mais além das habilidades técnicas, o que la havia traído hasta aí era sua capacidade para compreender o que outros ignoravam. Richard Widmore la integrou a cada reunião, a cada junta clave, incluso conversações donde a maioria solo levava anos depois de haver demonstrado resultados. Sin embargo, Jasmine não desentonava. Perguntava com respeito, opinava quando era necessário. Mostrava que, aunque não venia de las melhores universidades, se traía consigo algo muito mais valioso. Sentido comum, empatia determinação. Lunes por la manhã, durante uma apresentação interna, de los executivos veteranos, eu mesmo que semanas antes havia revisado seu currículo sem mirar-la la cara, questionou uma proposta que Jasmine havia preparado com muito cuidado. Esta ideia, de onde viene exatamente, dijo com tono escéptico. Não é esse algo arriesgado para alguém que apenas empieza. Rubo o silêncio incômodo em la sala. Todos voltearam a ver a Jasmine. Ela, com uma serenidade que não parecia de uma recém-negada, respirou profundo e respondeu. Viene de observar a la gente real, senhor, no desde gráfico, ni desde uma sala de juntas. Viene de escuchar a quienes ustedes llaman clientes, pero que para mim sempre han sido personas com histórias. Histórias como a minha. Por isso, sé que funcionará. Richard não dijo nada. Solo asintió com uma leve sonrisa, como se dentro de ele se incendiara uma chispa de orgulho silencioso. Dias depois, essa mesma proposta foi aprovada por la Direção General. No solo eso, generou de los movimentos estratégicos mais sólidos do trimestre. Jasmine não lo celebrou com alarde. Solo se foi a casa. La moça mamá lhe dijo. Isso é algo importante, pero não por mim, por todos os que alguma vez fueron ignorados. Pero o maior giro aún estava por venir. Uma tarde nublada, mientras Jasmine organizava alguns documentos, Nathalie entrou à sua oficina com o seno levemente fruncido. Jasmine, tienes momento? Claro, respondeu ela, dizendo todo de lado. El senhor Widmore, está algo estranho hoje. Não lo disse, pero lo conosco desde há anos. Tu, eres a única pessoa em quem ha confiado de verdade ultimamente. Jasmine sentiu leve escalofrio. Se levantou e caminhou com passo firme hasta a oficina de Richard. Lo encontrou de pé, mirando por el ventanal. Sua figura parecia mais frágil que de costume. Tinha as manos entrelazadas detrás de la espalda los olhos perdidos entre los rascacielos lejanos. Senhor Widmore?
Perguntou ela, acercando-se com cuidado. Ele girou lentamente, com uma expressão que mesclava cansancio y paz. Jasmine, justo pensava em ti. Está bem? Richard la mirou com uma sinceridade que não necessitava adornos. Estou viejo, mas de lo que me gusta aceitar. He dedicado minha vida inteira a esta empresa. Pero ultimamente he pensado que, mais alá do dinheiro y los logros, lo único que me importa é deixar esto nas manos corretas. Ela frunciou o seno, sem entender del todo. A que se refere? A ti, Jasmine, dijo com voz firme. Estou preparando me retiro. Talvez no hoy, talvez no manana. Pero pronto. Y quero deixar-te preparada para que tomes algo mais grande que minha agenda. Quero que formes parte de la visão completa. Que estés em la sala de decisões, em el futuro de esta firma. No como assistente. Como líder. Jasmine sentiu que o aire se le iba. Las palavras não saliam. Solo lo mirava, intentando compreender a magnitude do que acabava de escuchar. Eu? Sussurrou. Liderar. Whitmore e Blake. Richard se acercou y le tomou as manos. Porque tu representas todo o que esta empresa deveria ser. Humildade, fuerza, valores. Não necessito alguém com 10 títulos. Necessito alguém que entenda a gente. Que sepa que lo importante não está em la aparência, sino em lo que se hace quando nadie vê. Jasmine tinha los olhos llenos de lágrimas. No por debilidade, sino por la profundidade del momento. No sé que decir. Dilo quando estés lista, respondió él. Pero promete-me que, se llegue o dia em que eu não esté, seguirás haciendo lo correcto. No lo perfecto, no lo fácil, lo correcto. Ela asintió lentamente, com la voz quebrada. Lo prometo. Em esse instante, Jasmine supo que sua história não era solo a de uma mulher que havia superado barreiras. Era a história de alguém que se estava convirtiendo na base de algo mais grande. Eso. Apenas comenzava ponto os dias que seguiram aquela conversação com Richard Whitmore foram distintos. Não em lo exterior, sino em o interior de Jasmine. Cada vez que cruzava o vestíbulo de Whitmore e Blake, já não sentia que estava probando seu valor. Agora sabia que lo tinha. Caminhava com a certeza de que entende que seu lugar foi ganado com trabalho, coração y decisões difíceis. A empresa começou a confiar-lhe projetos mais grandes. Le dieron voz em las reuniões clave. Algunos, ao princípio, la subestimaram. Pero bastaram suas ideias, sua forma clara de hablar, sua escucha atenta y sua paciência firme, para que incluso los mais escépticos se vieram obrigados a respeitá-la. No porque ela lo exigiera, sino porque lo inspirava. Uma manhã de viernes, Jasmine subiu à sua oficina antes que todos legara. Como cada dia, colocou uma nota nova sobre seu escritório. Haz o correto, incluso se nadie mira. Era seu ritual, sua ancla. Esse dia em particular, Richard não foi à oficina. Nathalie lhe comunicou que ele havia decidido tomar-se descanso por motivos de saúde. Jasmine supo, sem que nadie lo dijera, que a despedida estava mais cerca de lo que parecia. Essa tarde, depois do trabalho, caminhou por el centro de Chicago. E não veia los edifícios como obstáculos lejanos. Agora eram parte de sua vida. Gente la saludava, colegas la miravam com admiração. Pero ela não se deixava distrair por isso. Seu enfoque seguia sendo claro. Ser a mesma persona que ajudou um anciano bajo la luvia, aun quando nadie la viera. Ao chegar a casa, encontrou a sua madre esperando-la na sala, como se hubiera sentido que esse dia era especial. Prepararam té y se sentaram juntas, como em los viejos tiempos. Jasmine tomou seu diário, esse que havia lenado com notas a lo largo de seu caminho. Sabes, mamá? Dijo mientras hojeava as páginas. Antes sonava com cambiar nuestra vida, com salir de aqui, dejar-lo todo atrás. Pero agora entendo que não era questão de ir-me, sino de transformar-me. Linda le sonrió, com o brilho de uma madre que vê florescer a sua hija. Y lo lograste, Jasmine. Lo lograste siendo tu mesma. Mais tarde essa noite, Jasmine incendiou seu laptop e escreveu uma mensagem, uno que levava semanas pensando. Lo titulou O valor de uma decisão. Lo compartilhou em redes, sem pretensões, solo com a esperança de que sua história inspirara alguém mais. La resposta foi abrumadora.
Mensagens de jovens que, como ela, veniam de lugares olvidados. Mulheres que se sentiram reflejadas em suas palavras. Homem se confessava haver perdido la F em la bondade Y que, graças a sua história, la estava recuperando. Y entonces, um dia, o mensagem que mais a marcou apareceu em sua bandeja de entrada. Era de Willie Edwards, o mentor que alguma vez criou em Richard de Whitmore. Querida Jasmine, resseguido tua história desde que Richard me habló de ti. Estou viejo-a, pero ao ver o que haces, siento esperança, porque sei que o legado que ayudé a sembrar em el, agora vive em ti. Gracias por não rendir-te. Las lágrimas caíram sobre seu teclado, no de tristeza, sino de certeza. Su caminho, aunque incierto, estava bem trazado, no por sinales mágicas nem por atajos, sino por cada passo firme que havia decidido dar com meu coração por delante. Com eu tiempo, Jasmine foi ascendendo dentro de Whitmore e Blake, no porque alguém se lo regalara, sino porque cada decisão que tomava, cada projeto que liderava, estava guiado por o mesmo princípio que lhe havia ensinado sua madre, a ser o correto. Passaram anos. La oficina de Richard foi remodelada, pero seu retrato colgava na entrada do edifício, com uma placa que dizia: um líder não se define por seu poder, sino por a quem inspira. Y junto a essa placa, um dia foi colocada outra. Jasmine Reed, diretora-geral executiva. Eu cambio comienza com uma sola decisão. Y assim, la jovem que uma vez legou empapada, com los tacones llenos de lodo Y o currículo arruinado, se convirtió em o coração de uma firma que havia olvidado mirar com compaixão, porque sua história não foi escrita com suerte. Foi escrita com coragem, com humildade Y com o acto de bondade em meio de uma tormenta. Y a hora, cada vez que alguém novo entrava por essas puertas, perguntando se tinha uma oportunidade, Jasmine sorria, porque ela mesma era prueba de que sim, se pode.